Vamos ficar de pé. O que está acontecendo com essas semanas que estão voando? Não estou entendendo. Está passando muito rápido o tempo, gente. Já é. Dia 38 Páscoa já. 2 dias atrás era Natal. Meu Deus, está voando o tempo. E às vezes eu fico refletindo muito sobre o nosso tempo de qualidade que nós tiramos com o nosso Deus durante a semana. Como que a correria do dia a dia nos faz ignorar, às vezes, aquilo que nos é mais precioso, né? Que é esse tempo de nos centrarmos, de nos alinharmos em Cristo. E eu acho que se nós tivéssemos essa realidade de quem Ele realmente é, não é com o véu que nós temos hoje, mas podendo ver tudo que Ele é, sentir tudo que Ele é, eu acho que seria completamente diferente nossa rotina, nosso dia a dia. E isso me faz lembrar de uma passagem em Mateus 16, que Jesus e os discípulos estavam andando, e ele chegou em um lugar, Cesareia Filipe, e lá era uma cidade pagã. Eles adoravam ao Deus Pan. E o interessante é que esse Deus, eles sabiam que ele era um Deus morto. Por coincidência, ele morreu 5 anos antes de Jesus nascer. Olha que interessante, que conveniente para ele. Ele morreu 5 anos antes de Jesus nascer. E aí, Jesus, muito como grande professor que ele era, que ele é, ele perguntou para os discípulos assim: quem que as pessoas dizem que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, outros profetas. E Jesus perguntou para eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro disse: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. E ele fala: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi o meu Pai no céu quem me revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Que privilégio que nós temos de saber que Jesus, esse Jesus que nós adoramos, é o Cristo, Filho do Deus vivo. Você crê nisso essa noite? Você crê que esse Jesus que veio, morreu numa cruz para te dar a vida eterna, é realmente o Filho do Deus vivo, não aquele morto que eles estavam adorando lá, mas o Filho de Deus vivo, e que nós só estamos aqui hoje, que essa igreja só está com as portas abertas, que você só tem aquilo que você tem, que você somente está vivo, respirando, com saúde, porque Ele é quem Ele é. Se você sabe disso, eu te convido a cantar essa noite que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que sobre essa rocha Ele edificou a sua igreja, que sua vida está firmada nele. Amém?
Em Cristo, que é a rocha firme, esse fundamento para a sua alma, para a sua vida? Ou nos seus sentimentos, na sua própria força, no seu trabalho, no seu chefe, na sua própria família? É no homem que você vai confiar? É na sua saúde? É no governo? Onde você vai colocar a sua casa? Onde você tem colocado o seu coração? Se até este momento você tem colocado a sua esperança, a sua vida em qualquer outra coisa, agora é o momento de dizer que você quer construir a sua casa na rocha,
estava sedenta de outra coisa. Ela precisava de uma água muito mais profunda do que aquela que ela ia buscar. E naquele dia ela conheceu uma água que iria purificá-la por dentro. Ela conheceu o verdadeiro Cristo, o Filho do Deus vivo. E a primeira coisa que ela disse foi: eu vou contar aos outros. Reflita durante essa semana, para pensar. Quantas vezes você compartilhou sobre o que Jesus tem feito na sua vida com as pessoas? Se você tem falhado nisso, talvez seja porque você esteja sedento ou sedenta. Talvez seja porque você está procurando em outra fonte de água viva, que nem é água viva, né? É outra fonte de água. E essa música que nós vamos cantar agora diz que existe um rio que flui do amor de Cristo. Aquela mulher estava ali procurando um amor que ela não encontrou em 5 maridos, mas com algumas palavras trocadas com Cristo ela encontrou águas que purificaram o interior dela, de tudo aquilo que os outros falavam a respeito dela, tudo aquilo que ela mesma pensava, que os judeus pensavam dela. Eu quero que você feche os seus olhos, essa música é bem conhecida. Eu quero que você cante e peça para que essa água te lave. Se você passou a semana toda sedento, esperando em Cristo algo, essa é a resposta que você está procurando. Porque Ele está aqui, esse rio está nesse lugar, você crê? Então cante isso. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm por trono.
Boa noite, igreja. Boa noite. A graça e a paz do Senhor são Jesus Cristo sejam todos nós, amém? Amém. Bem-aventurado aquele que deseja beber dessa fonte de água viva de Jesus. Pastor Paulo agora me ficou um culto de oração para quarta-feira, com uma mudança, na esperança que os irmãos venham para a oração. Quarta-feira foi muito bom. A intenção do pastor Paulo não é buscar a reunião das senhoras, mas assim fortalecer a reunião das senhoras. E antes disso, um período de oração. É para oração mesmo.
uma breve palavra e a gente já entra nos pedidos de oração e já na oração. Então não vai atrapalhar em nada os trabalhos das irmãs. E é um privilégio que nós temos de estar juntos, né? Eu traz a minha esposa. E a gente já vem junto para isso. Mas só que nós precisamos de administrar o horário. Tem muitas pessoas que, irmãs, né, que moram longe, a gente entende, tem que pegar perto para chegar aqui, e às vezes chega depois do horário, não tem problema não. Mas se você puder administrar o seu tempo, sair de casa mais cedo, você vai aproveitar esse culto de oração para a gente orarmos juntos. Né? Salmo 122 fala o seguinte: alegrei-me quando disser, vamos à casa do Senhor. Então a gente se encontra aqui no domingo, né? E agora nós vamos encontrar na quarta. Graças a Deus por isso. É mais um dia de encontro que nós temos, né? Na terça-feira tinha 4 pessoas, mas agora de quarta-feira nós já temos o movimento, já temos a bênção que isso pode trazer para a igreja. Nós precisamos de oração. E falando em oração, a irmã Leda está internada, internada, né, está carente das nossas orações. Tem uma parenta do pastor Marcos também hoje de manhã, de oração por ela também, que teve AVC, esqueceu um lado, está precisando de orientação. O pastor Marcos também esqueceu de fazer um pedido hoje de manhã, mas depois ele me chamou e falou que está precisando os irmãos orarem por ele, porque vai fazer um exame essa semana das vistas, vai tirar foto do fundo do olho, você tem um bocado de coisa das vistas, porque só tem o olho, né? Então tem que cuidar bem, né, para que não fique prejudicada a outra vista. Motivo de orações nós temos muitos. Tem gente que está pensando em casar na igreja, tem gente pensando em construir, tem gente pensando em viajar, tem gente planejando um monte de coisas. Como nós vamos alcançar esses objetivos? Através do culto de oração. Lá na minha casa tem vários testemunhos de oração, das conquistas que meu lar conseguiu através do culto de oração. Milagres aconteceram. Acontece até hoje, que o nosso Deus é o mesmo ontem e sempre será eternamente. Eu tenho muitos testemunhos de oração para falar para vocês. Porque desde que Jesus me chamou para essa igreja, em 84, eu participo dos cultos de oração. E nesses cultos de orações que eu participo, eu tenho muitas experiências para contar. Esses anos que eu frequentei o culto de oração. E outra peça na minha vida também foi a escola bíblica dominical. Eu fui comprar um chazinho ali na loja, a moça perguntou, nós conversando, eu vi que ela era evangélica, fui conversar com ela. Ela falou, minha igreja não tem escola bíblica, a minha tem. Quer entrar lá? Levei 3 revistas para ela. 2 já passadas e uma nova para ela, para a igreja, para ela aprender de Jesus Cristo. Ela crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Onde a gente cresce na graça e no conhecimento de Jesus? É na escola bíblica dominical, é no culto de oração. Onde a gente fortalece? É no culto de oração. A gente aprende. A vida cristã é um aprendizado. Uma vez eu vou perguntar, você não precisa ir na escola mais não? Você sabe muito, eu não sei de nada, eu preciso ir na escola. Aí te disse que eu vou na escola bíblica dominical para eu aprender mais de Jesus Cristo. Então para nós é um privilégio muito grande. Graças a Deus a nossa escola está aberta, irmãos. Não deixe essa escola fechar. Não deixe. Eu acho que essa igreja vai conquistar muitas pessoas através da escola. E tem muitas pessoas que estão carentes de aprender a palavra. Religiões tem demais aí, ó. Igrejas tem uns montes, mas que ensinam a palavra são poucas. Agora, essas músicas nós cantamos, vamos beber da fonte, do rio que corre, da vontade de Deus. Como nós vamos beber? Na escola bíblica dominical, é no culto de oração. Que nós vamos crescer na graça de Jesus, nós vamos ter mais conhecimento de Jesus Cristo, nós vamos ter mais afinidade com Jesus, mais afinidade com Deus, nós vamos conhecer mais de Deus. Nós não podemos parar no que nós estamos, nós precisamos crescer. A vida contínua, o rio não para. Já pensou se o rio parar? O que acontece? Tem um rio parar aqui, mas não. Já pensou se o rio parar? O que vai acontecer? O que será dos peixes? O que será dos pescadores? Como vai ficar a natureza se os rios pararem? Não pode. A igreja também não
pode falar que a gente não tem movimento. Movimento é participação. Não basta ser crente, você tem que participar da vida da igreja. Você tem seu lugar nessa igreja. Você foi chamado, você foi escolhido para congregar nessa igreja. Você tem muito valor aqui. Às vezes você acha que não, mas você é muito precioso para Deus. Para nós somos a igreja pequena, graças a Deus por isso. Nós conhecemos todas as pessoas aqui, sabemos as dificuldades de cada uma pessoa aqui, das lutas de cada um. Isso é maravilhoso para a nossa comunhão, porque eu sei dos problemas dos irmãos, eu oro para os irmãos conhecem a minha necessidade também, e oro para mim, para me proteger. Eu sei que desde que eu comecei nessa igreja, pessoas até hoje oram comigo. Se eu encontrar com alguns na rua, ô pastor Zé Valdo, você nem sabe que eu sou pastor, mas falou, Zé Valdo, tudo bem. Rapaz, eu estou orando por você, que alegria. Quando a gente encontra alguém na rua, está orando por nós. Né? E quando eu encontro alguém, eu falo, estou orando por você, eu sei que você está passando dificuldade na sua vida, você esteve internado, você passou por isso, por aquilo. Eu não te visitei, mas eu fiquei sabendo. E nós estivemos orando por você. E, irmãos, isso é primordial na vida cristã. Isso é que a vida cristã gostosa, é isso aí, é participando, um participando das dificuldades do outro, ajudando os outros naquilo que é possível. Eu não tenho ouro nem prata, mas uma coisa eu te dou, é uma anda. Não é só dinheiro, não é só prata, não é só você ajudar as pessoas com dinheiro, não. Às vezes você não tem dinheiro, você não tem condições nenhuma, mas uma coisa você tem, o poder da oração. Uma coisa você tem, é temor e tremor de Deus. Uma coisa você tem, a compaixão pelas almas perdidas. E eu não tenho ouro nem prata para te dar, mas uma coisa eu posso fazer para você. Vamos para a igreja? E Jesus vai resolver esse problema. E a maioria das pessoas lá fora não querem dinheiro, não querem uma cesta básica. Estão carentes da presença de Deus. Lembra que um dia nós fizemos uma mesa redonda lá. Chegou um pastor de São Paulo, não tinha que ir embora. Mas deu tempo, uns 15 minutinhos de falar da palavra. E um rapaz falou assim: por que as pessoas estão tão diferentes hoje? Porque o ser humano está amando um ao outro. Eu falei, o problema de tudo isso aí é a falta do conhecimento de Deus. As pessoas não querem conhecer Deus. As pessoas não querem saber do plano de salvação que Deus tem para elas. As pessoas não querem ser curadas. Porque se eu for curado, eu vou ter que trabalhar. As pessoas querem ver na minha mudança. E no dia que eu vim embora, nós fomos pegar o ônibus, esse pastor me levou. Chegou lá, nós encontramos um rapaz que está vendendo bala lá no posto. Eu lembro dentro dos ônibus e fala dentro das balas dele. Aí o pastor falou para ele: como você quer viver? Você quer viver na misericórdia de Deus ou você quer viver na graça de Deus? Qual você prefere? Ele falou: pastor, eu quero viver na graça de Deus. Então muda a sua vida, muda o foco da sua vida. É tão bom, né? Quando a pessoa tem uma palavra assim para dar para outra. Aquela rapaz começou a chorar. Sabe onde que ele é? Lá de Vitória da Conquista. Lá no Cartugia de Paulo. Tem muitos problemas na terra. Ele não pode vir, não pode voltar para a terra dele. Já foi preso, aceitou Jesus na cadeia. Parece que ele matou uma pessoa lá no Vitória da Conquista. Não pode voltar para lá. A mãe dele está lá, o pai dele está lá, a família dele está toda lá e não pode voltar para casa. Vive lá no posto, meditando no posto, devendo bala no posto. Mas Deus pode mudar, transformar a vida dele. Tem poder para isso. E nós falamos do amor de Deus para ele. Ele chorava, irmãos. Ele evangelizou o pai dele, evangelizou a mãe dele, quando ele saiu da cadeia. Ele saiu da cadeia convertido. E ele era convertido mesmo. A gente conversa com ele, a gente sente que ele é uma pessoa que tem compromisso com Deus. Mas está preso. Por quê? Porque ele ainda não encontrou o caminho. E o caminho é quem? O caminho é Jesus. Ele está vivendo a vida de passado dele. E nós falamos para ele voltar para casa, para ele se integrar na igreja, para ele servir a Jesus na igreja. Porque uma pessoa de Deus não pode viver como está vivendo. Eu dei uma oferta, nem Bíblia ele tinha. Eu não levei Bíblia, não tinha dado minha Bíblia para ele. Mas eu falei que eu vou mandar, através da Bíblia, eu vou mandar a Bíblia para ele. Nem a Bíblia que eu estava usando era da igreja que deu para ele. Mas prega a palavra, vocês precisam ver a palavra que prega dentro dos ônibus. Todos os ônibus que param ali, que é de motorista, é vendedores e fala da palavra de Deus. Isso é um privilégio. É o missionário errante de Jesus Cristo,
Espalhe a mensagem do Evangelho sem ganhar nada e sem interesse em ganhar nada. É só de falar de Jesus para as pessoas. E ele fala para qualquer pessoa de Jesus. Nós sentamos, nós três, e ele chegou e ofereceu a palavra para nós e começou a dar o testemunho dele, daquilo que Jesus fez na vida dele. Que bacana. Muitas pessoas não têm coragem de fazer isso, mas ele tem. E Deus está usando ele nesse tempo. É um missionário errante. E Deus está usando ele. Por quê? Porque ele bebeu da fonte. Eu tenho fome e sede da palavra de Deus. E bem-aventurado ele é de ter essa fome, essa sede de Jesus. E esse privilégio Deus dá somente para a igreja dele. E hoje nós falamos sobre a igreja incipiente, a igreja do Novo Testamento. Como começou a igreja de Jesus Cristo? São poucos alunos, mas foi um aprendizado muito grande. Pastor Marcos, Pastor Paulo, irmão Paulo, irmã Fátima, irmã Neira. Nós fizemos um estudo aqui muito produtivo para nós. Foi uma bênção. E outro privilégio que Deus nos dá, meu bem, meus irmãos, é estar na presença dele, na casa dele, como eu falei em Salmo 122. Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossa, foi tão bacana. Quarta-feira, quando a Luzinha falou bem, hoje ela vai começar o culto de oração juntamente com as mulheres. Então, eu liguei meu coração. Eu vou rever meus irmãos. Vi a irmã Maria, ela falou, não tinha visto ela. Eu tenho só me aquele abraço tradicional, não tem, né? Mas ainda não é tarde, não fui embora, ainda postar aquele abraço. Vai ter privilégio maravilhoso. E outro privilégio que Deus nos dá é de contribuir na obra dele. É nosso momento de dízimo de oferta. Os irmãos vão cantar a canção. Enquanto os irmãos não vão cantar essa canção, você vai ter o privilégio, a alegria de levantar do seu lugar e vir das outras lá e demonstrar a sua oferta. Mas antes de você fazer isso, você levante do seu lugar e consagre a sua vida a Deus. Porque o mais importante que você tem é a sua vida. E consagre ela a Deus. Deus vai ficar muito feliz com você. Vamos ficar de pé, vamos orar. Grandioso Deus eterno, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento que nós estamos aqui na tua casa. Para engrandecer e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É que seja toda a honra e toda a glória. Ô Pai Santo, ô Pai querido, obrigado a cada irmão que está aqui nessa noite conosco. Adorarmos juntamente Ti, Senhor, a irmã Vanessa, a família dela. Ô alegria, meu Pai, de esses irmãos aqui congregados novamente, meu Pai. Ô Senhor, traga bênçãos e bênçãos sobre nós, sobre essa igreja, sobre meus irmãos, aqueles, meu Pai, que sustentam essa igreja através do seu dízimo, de suas ofertas, de suas vidas no altar, meu Pai. No falar de Jesus, testemunho que Jesus tem feito na vida deles, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Continua a usar essa igreja, meu Pai, para que essa igreja cresça na graça do Senhor cada dia mais, em número, em verdade, meu Pai, que possamos crescer, meu Pai, na amizade, meu Pai, no conhecimento de Jesus. Obrigado, nossa oferta, nosso dízimo, é aquilo, meu Pai, que nós conseguimos durante esse mês e nós trouxemos para Ti, meu Pai. Aquilo que não pertence a nós, mas pertence ao Senhor. Isso eu possa abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sobre todo o povo. Que essa é a promessa do Senhor. E essa promessa nós queremos vivê-la na nossa vida até a volta do Senhor. Muito obrigado, meu Pai, pelos instantes, meu Pai, pelas orações, pelo nosso louvor, pela nossa adoração. Receba no seu trono como cheiro suave a Ti, meu Pai. Nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Amém? Obrigado.
Amém. Pela fé nós vivemos, obedecemos, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Crianças, por favor, vamos orar. Vamos orar com as crianças aqui, para elas ensinar elas para a sala das crianças. Pode ficar aqui. Vamos orar. Senhor, nós queremos render graças ao Teu nome, Senhor Deus, porque o Senhor está aqui conosco, o Senhor está no nosso meio. E nesse momento, Deus, quando nós invocamos a Tua presença para estas crianças, Pai, nós pedimos que o Senhor possa fazer com que elas cresçam como Jesus cresceu em graça, conhecimento e estatura diante de Deus e dos homens, Pai. O Senhor possa abençoar a vida delas, abençoar também sua família, seus pais, para que sejam, Deus, referências e ensinem os seus filhos no caminho do Senhor. Pai, abençoe também as pessoas que estão ali agora, que estarão com eles ali agora, ministrando a palavra do Senhor, que o Senhor possa usá-las poderosamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem orar. Meus queridos, e que vocês abrissem suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Eu vou começar a tratar de um assunto hoje que vai encerrar a outra semana, que estão registrados exatamente em Filipenses capítulo 3 e outros textos paralelos que nós iremos também considerá-los nesta noite. Vamos conversar um pouco sobre alguns inimigos da cruz de Cristo que nós encontramos ensinando-nos através da palavra de Deus. Estamos nesse tempo aí próximo à Páscoa, a lembrança da ressurreição, da morte e ressurreição de Jesus. Então nós vamos conversar um pouco nessas semanas a respeito desse tema.
Filipenses, melhor dizendo, capítulo 3. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele nos apresenta algumas questões que precisamos pensar nelas. Ele, no início do capítulo 3, aqui do versículo 4 em diante, ele faz uma apresentação dele sobre quem ele era, o que diz respeito à sua própria formação, a sua formação tanto de conhecimento dos princípios da lei e formação também através de descendência. Então ele vai fazer aqui algumas considerações desses versículos 4 e 5. Mas Paulo, logo na sequência, ele fala assim: mas essas coisas que eu citei para vocês anteriormente, que para mim ela poderia ser de alguma forma, uma forma de lucro, essas coisas para mim elas deixaram de ter significado por causa de Cristo. O que eu tenho, o que eu conquistei no que diz respeito à minha vida, ela não tem qualquer valor quando comparada com Jesus Cristo. E logo na sequência ele vai dizendo também que ele considerou perda de tudo isso. Depois, mais à frente, ele vai dizer que essas conquistas terrenas para ele as considerava até mesmo como esterco para que pudesse ganhar a Cristo. E depois ele faz aqui uma declaração no versículo 10, muito preciosa. Ele diz assim: eu quero conhecer Cristo, quero conhecer o poder da sua ressurreição, e quero entender e participar dos seus sofrimentos, tornando-me com Ele em sua morte, para que de alguma forma eu possa alcançar a ressurreição entre os mortos. Vejam que é uma palavra de coragem, uma palavra de declaração diante de Deus a respeito desse desejo ardente que ele tinha no seu coração de viver com Jesus. Depois ele vai tratar sobre outras coisas aqui, dizendo sobre a sua vida, as coisas que ele já conquistou, ele deixa para trás, ele olha para frente no versículo 14, porque eu ainda não conquistei nada, eu ainda vou chegar lá, eu quero continuar prosseguindo. E os versículos que fazem parte da nossa meditação começam, portanto, no versículo 17, quando ele diz assim: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhe apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o seu Deus, o D minúsculo que ele coloca, é o estômago, e eles têm orgulho daquilo que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Aí ele vai explicar o seguinte: mas a nossa cidadania, porém, não é esta da terra, mas é dos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-nos semelhantes ao seu corpo glorioso. Meus queridos,
se é importante nós destacarmos, se você observar no capítulo 1, versículo 1, que diz, e versículo 2 diz assim: Paulo e Timóteo, servo de Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, e ele faz a saudação. Veja o que Paulo está dizendo aqui a respeito de pessoas que estavam inseridos em um contexto de uma igreja. Ele não está tratando aqui de uma questão secular, mas de um contexto dentro da própria igreja. Esse texto, meus queridos, embora seja um texto assim bem forte, bem incisivo, mas ele expressa algumas verdades que o Senhor deixa-nos para que possamos realmente entender o significado de viver esta vida com Cristo. Quando Paulo fala aqui nesse versículo 18, como já lhes disse repetidas vezes, então ele já havia ensinado isso lá para aqueles cristãos, para aqueles irmãos. E agora é o seguinte: quando eu falo isso agora com vocês, eu falo até com lágrimas, até chorando mesmo, porque eu olho e vejo que existem muitos que estão vivendo como inimigos da cruz de Cristo. E o mais triste de tudo isso é que Paulo diz para ele o seguinte: porque essas pessoas, elas, embora estejam dentro do contexto religioso, elas estão completamente perdidas, o destino deles é a perdição. Embora enganados a respeito de uma questão dentro de um contexto religioso, achar que isso é suficiente, ou você estar na igreja, ser membro de uma igreja, já é o suficiente. Paulo vai dizer: não é nada disso, você não entendeu nada ainda da cruz de Cristo. O cristianismo, meus queridos irmãos, sem esse entendimento da cruz de Cristo, não existe, porque deixa de haver a presença de Jesus. Jesus, ele, diante dessa revelação dele para nós, ele vai nos dizer sempre que não importava as dores do seu sofrimento, o que importava é que havia um propósito de nos resgatar para nos tornarmos semelhantes a ele. E para isso nós precisamos então entender todo esse processo dessa dura crucificação que Jesus passou. Um hino antigo que se cantava e se ouve ainda bastante, que ele diz assim, a letra dele diz assim: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Isso é declaração de fé. Eu amo essa mensagem da cruz, eu vou vivê-la, eu vou proclamá-la. Enquanto aqui vai haver cruz, mas essa cruz um dia será trocada por uma coroa. Mas para isso nós precisamos entender o que é essa mensagem da cruz, que é essa mensagem da cruz que o hino diz que eu amo essa mensagem. Que mensagem é essa? É muito mais, meus queridos, do que lembrarmos de uma data, de uma época, de uma cerimônia. Muito mais do que isso. E é isso que a gente vai conversar nesses dias. Jesus disse em Mateus 16, 24, Jesus ensina o seguinte aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me ou quiser seguir-me, deve negar a si mesmo,
seus próprios interesses pessoais, a sua própria vida, tomar a cruz para poder me seguir. Então, para que nós entendamos realmente a vida cristã, à luz do que Jesus nos ensina, nós precisamos passar então pela cruz. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 24, ele fala o seguinte: os que pertencem a Cristo já crucificaram a sua carne com as suas paixões e com os seus desejos. Os que pertencem a Cristo. Isso significa, meus queridos, que existem pessoas na igreja, são bem intencionadas até, pessoas ótimas de convivência, mas que ainda não tiveram a sua carne crucificada. Vivem em função das suas paixões, dos seus desejos, conforme Paulo cita também no texto de Filipenses que nós lemos, quando ele diz que o destino dessas pessoas é a perdição, o estômago deles é o estômago, seu Deus é o estômago deles, e o orgulho daquelas coisas que são vergonhosas, só pensa em coisas terrenas e coisas mais que Paulo fala. Certa vez Jesus estava ensinando aos seus discípulos e falando exatamente sobre a sua morte. Em Marcos 8, versículo 33, ele faz uma dura repreensão a Pedro por causa disso. Porque Pedro vai dizer que não vai permitir que Jesus fosse preso e morto. Então Jesus volta-se para Pedro, repreende a Pedro dizendo assim: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas somente nas coisas dos homens. Vejam que Pedro estava ali, andando com Jesus, e naquele momento Jesus repreende Satanás, que estava usando Pedro para dizer aquilo. As boas intenções de Pedro dizer: não, nós não vamos permitir que nada aconteça, isso não satisfazia o coração do Senhor Jesus, porque iria contra os propósitos de Deus. Por isso é que Jesus diz o seguinte: olha, quem está falando através de Pedro é Satanás. Ele não repreende Pedro, ele repreende Satanás. Para trás de mim, Satanás. O diabo estava usando Pedro naquele momento ali perto de Jesus. Mas quem são esses inimigos então da cruz de Cristo, que impedem tanto que tantas pessoas vivam uma vida cristã plena? Quais são esses inimigos aos quais Paulo cita aqui nesse texto de Filipenses capítulo 3? Muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Nós vamos encontrá-los em todos os lugares, em todos os grupos, sejam pequenos ou grandes, mas é nosso dever alertar a cada um a respeito desses inimigos, para que, se porventura você estiver agindo como inimigo da cruz de Cristo, para que haja arrependimento e volte ao caminho do Senhor. Em Tiago capítulo 4, Tiago capítulo 4, no versículo 4, Tiago diz assim: algumas traduções trazem ali a palavra adúlteros, outras traduções trazem a palavra infiéis. Ele diz assim: vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? E mais, quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Então veja, meus irmãos, a primeira coisa que faz com que nós queiramos evitar a cruz de Cristo é o mundanismo.
Vejam que Tiago está dizendo aqui nesse texto que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então vejam, Pedro vai dizer, ou melhor, o apóstolo João vai dizer em 1 João capítulo 5, ele diz o seguinte, versículo 19: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno, porque algumas versões trazem o mundo jaz no maligno. Então vejam que essa associação do cristão em querer viver na prática do mundanismo significa que ele ainda não entendeu a mensagem da cruz. Ele ainda não está praticando a mensagem da cruz. Observe que todos esses ensinos que eu estou apresentando aos irmãos, eu quero trazê-los todos a partir de vários textos bíblicos, para que os irmãos entendam o que o Senhor nos traz a respeito disso, para que não associe isso a qualquer ensinamento pessoal, mas não a algo que o Senhor revela-nos então na sua palavra. Veja que essa amizade comum, essa que faz com que nós nos tornemos inimigos da cruz de Cristo, inimigos de Jesus Cristo, conforme o texto que nós lemos agora há pouco em Tiago capítulo 4, o salmista já havia falado sobre isso bem séculos antes, no Salmo 1, versículo 1, quando ele diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda de zombadores ou escarnecedores. Vejam que o salmista já destacava isso, que a felicidade de quem serve ao Senhor está em haver um distanciamento, uma separação. Por isso, meus irmãos, é preciso que nós tenhamos cuidado quando nós nos associamos às pessoas com conversas que não trazem edificação, conversas que elas profanam o nome do Senhor, conversas que entristecem o coração de Deus. Precisamos entender, meus irmãos, que quando nós deixamos as coisas do mundo, nós passamos ali pela cruz, tem que haver mudança, não pode continuar a mesma coisa. O mundo vai sempre dizer a nós que tudo isso é um exagero, que não é nada disso, vai nos aconselhar exatamente para deixarmos, distanciarmos da cruz, porque quanto mais nós distanciamos da cruz, porque ela é pesada de carregar, esses princípios são pesados, são difíceis de serem carregados, então é melhor se afastar da cruz de Cristo. O mundo vai dizer isso para nós, exatamente porque o mundo ele jaz no maligno, o mundo é controlado pelos poderes satânicos. Ele não quer que você viva perto do Senhor, ele quer que você seja controlado por essas forças malignas que escravizam a sociedade da qual nós estamos vivendo nesses últimos tempos. Mas o cristão tem que ter uma determinação muito grande na sua vida para aprender a renunciar a essas coisas que envolvem a sua vida aqui neste mundo, que te impedem de seguir ao Senhor Jesus. Mesmo seja caminhos difíceis pelos quais nós passamos, nós sabemos que essa vida comprometida com Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. Porque o próprio Jesus foi quem disse em João 14,6, todo mundo sabe de cor, não sabe? Vamos falar juntos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então veja, por mais desafiador que seja, precisamos entender que o caminho é único, é este. Jesus disse: olha, não tem outro
Mateus capítulo 7, ele vai dizer que a porta é estreita e apertado é o caminho, e são poucos os que entram por ele. Mas no mesmo texto diz o seguinte: mas existe também uma porta larga, uma porta espaçosa, que conduz à perdição, e são muitos os que passam por ele. Esse caminho estreito, então, nos leva a renúncias, a deixar certas coisas que estão nos impedindo de viver com o Senhor. Vivemos no mundo, mas entendemos que nós não somos do mundo, como Jesus nos ensina. Nós vivemos aqui, mas a nossa pátria celestial, como Paulo vai dizer no texto de Filipenses, não é aqui. Isso aqui vai acabar um dia. Então vale a pena você investir o tempo que você tem. Não é muito, mas investir os seus anos de vida em deixar o mundanismo, viver uma vida com Jesus, deixar de ser inimigo da cruz de Cristo. Segundo inimigo que eu vou falar hoje para você, somente esses dois, é a nossa carnalidade. Esse é um inimigo muito perigoso. Romanos capítulo 8, versículo 6 ao versículo 8. Romanos 8, de 6 a 8, diz assim: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Veja ao final do versículo: quem é dominado pela carne, diz o que é o texto? Não pode agradar a Deus. Quem é dominado pela sua carne não pode agradar a Deus. Então veja, que a segunda coisa que traz inimizade com a cruz de Cristo é a nossa carnalidade. E é uma situação bastante delicada na nossa vida entender isso. Entender porque nós vivemos no mundo, nós temos essa natureza carnal que nos controla. Mas por isso nós precisamos entender que passar pela cruz, essa natureza carnal vai morrer ali na cruz para ressuscitar uma natureza espiritual. Quando nós vivemos para os nossos prazeres, nós não queremos encarar dificuldades quaisquer que sejam. Escuta-se diz nesse versículo 8 que aquele que é dominado pela carne, ele não pode, não há condições de agradar a Deus. Se você se deixa dominar pelos seus desejos carnais, você não consegue agradar a Deus, porque Ele vê exatamente isso, esse domínio que você deixa ter sobre você. Porque a carne, meus queridos, ela não traz coisas boas. Essa carnalidade, esse desejo de satisfazer os nossos desejos carnais, isso não traz coisa boa para a gente. Tanto é que o versículo 6 diz assim: a mentalidade da carne é morte. Não traz coisa boa. Viver pela carne não traz coisas boas para nós. Quando nós resistimos a essas vontades da nossa carne, nós então estamos nos crucificando para Deus. Tem um texto que eu quero que você leia aí, acompanhe comigo, Gálatas capítulo 5. Texto bem conhecido, mas eu quero ler esse texto com você, a partir do versículo 19. Paulo trata aqui sobre o que são obras da carne, ou seja, a carnalidade humana,
e o que são frutos do Espírito. Então veja, a partir do versículo 19 de Gálatas 5, nós vemos assim: ora, as obras da carne são manifestas, significa que elas estão expostas, mas as vimos e vemos acontecer todos os dias. Ele cita aqui algumas delas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e outras coisas semelhantes a essas. Então Paulo não está fechando aqui uma lista, ele está dizendo de algumas coisas que procedem do homem. Deixa marcado esse texto de Gálatas 5, nós vamos voltar nele. E vale dar uma passada lá em Marcos capítulo 7, para a gente entender bem esse texto. Na realidade, nós entrarmos no próximo, na outra semana. Marcos capítulo 7, a partir do versículo 20. Marcos 7, versículo 20. Jesus diz assim, olha, e continuou dizendo: o que sai do homem é o que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens, seja da carnalidade que está impressa dentro dos homens, vem o que? Os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Quem está dizendo isso? O próprio Jesus Cristo que está dizendo isso. Então vejam, que o que Paulo está dizendo nada mais é do que aquilo que Jesus já havia dito antes, desta natureza carnal que precisa ser abandonada. Aí vamos voltar lá em Gálatas capítulo 5 novamente. Depois dele citar ali todas essas coisas e essas coisas semelhantes, ele diz assim: eu os advirto, como eu já adverti antes, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Vejam, são situações da nossa carne que tem que morrer, que tem que ser crucificada, porque quem pratica essas coisas não pode herdar o reino de Deus. Mas vejam que quando nós recebemos do Senhor essa advertência, ao mesmo tempo ele diz o seguinte: mas no lugar dessas obras da carne que fazem parte da vida de vocês nesse tempo, quando há um arrependimento, entregue da vida ao Senhor, há uma transformação, e nessa transformação que o Espírito Santo faz em nós, ele produz um fruto. Ele diz aqui: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aí ele fala assim: olha, contra essas coisas não há lei. E continua dizendo assim, 24: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então vejam, os que pertencem a Cristo, se esses desejos carnais ainda são evidentes em sua vida, significa que você ainda não crucificou a sua carne. Então, se
os que pertencem a Cristo, já entregaram a sua vida a Jesus verdadeiramente, a sua carne é crucificada. E o 25 diz o seguinte: se vivemos pelo Espírito, nós vamos andar então pelo Espírito. O que é andar pelo Espírito? É andar através do amor, da alegria, da paz, paciência, humildade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então veja, nós precisamos, meus queridos, entender que para deixarmos de ser inimigos da cruz de Cristo, nós temos que deixar a carnalidade. Temos que abandonar isso. São desafios. Por isso que a Bíblia diz que seguir a Jesus é renúncia, é morte, é surgir uma nova vida, é morte para o pecado, ressurgir para a nova vida com Cristo. Quando nós vivemos espiritualmente, quando nós dedicamos tempo ao Senhor, em oração, na leitura da Bíblia, em servir ao Senhor, em estar na casa do Senhor, nós vamos aprendendo gradativamente a deixar essa carnalidade. Não crie expectativa de que você vai abandonar tudo isso de uma vez por todas, porque não vai. Isso é um processo que vai acontecer na sua vida. É um processo que a Bíblia chama de santificação, que vai fazer com que você mude a natureza carnal por a natureza espiritual. É um processo de crescimento que vai durar na sua vida até o último dia da sua vida. Ele vai ser contínuo em você, uma disciplina diária que você passa por ela. Por isso é que Jesus disse que é preciso vigiar e orar para não cair em tentação. E por mais que o Espírito esteja pronto, ele queira isso, há um desejo em nós de querermos isso, mas nós temos uma natureza carnal que ela nos derrota com frequência. O que nós temos que fazer é então criar resistência espiritual, como o atleta que se fortalece para uma competição, para que ele seja mais resistente do que os desafios da competição e consiga vencê-la. Nós precisamos então passar por esse processo de fortalecimento espiritual, fortalecer-nos espiritualmente. Como fortalecemos espiritualmente? Como nós falamos agora há pouco, através de muita oração, através da leitura profunda da palavra de Deus, através de estarmos reunidos com os irmãos, de adorarmos a Deus durante o seu dia a dia, se alimentar de coisas que tragam saúde espiritual para você. Ouve mais músicas que falem de Jesus para você, gastar o seu tempo em se encher da presença do Senhor. Enchermos do Senhor, é isso que vai nos fazer criar, podemos usar aqui uma expressão, criar músculos espirituais para vencermos essa batalha que é grande, diária. É cada dia do seu levantar ao seu deitar, é uma luta constante para vencer a sua carnalidade. Então você tem que saber que você está na guerra. Nessa guerra você tem que mostrar quem é você. Se você vive com Jesus, então você tem que ser mais forte e se tornar um vencedor. Amém? São desafios, meus queridos. Parecem, à primeira vista, parecem quase impossíveis. Na nossa visão, podem parecer impossíveis. Mas o que a Bíblia nos ensina é que aquilo que é impossível para os homens, o que é possível para Deus. Se você tem uma vida de relação verdadeira com Deus, Ele vai te fortalecer para você alcançar o impossível, vencer a carnalidade, vencer o mundanismo. Na semana que vem nós vamos
outras coisas que fazem e podem fazer de nós inimigos da cruz de Cristo, mas que nós precisamos vencê-los. E com certeza vamos vencê-las através da presença de Jesus reinando em nosso coração. Para isso é necessário que haja reconhecimento do quanto nós temos agido na nossa vida, sendo mundanos, sendo carnais, e clamar pela misericórdia do Senhor, e buscar o perdão do Senhor, e clamar pela misericórdia dele, que é tão grande, se renova cada dia em nossa vida, e é por causa dela que nós temos oportunidade de sermos encontrados do Senhor. Você sai daqui hoje para viver uma nova vida com Cristo, uma vida transformada. Sai daqui hoje para viver uma vida que passou realmente pela cruz e é vencedor. E é vencedor em todas as situações do seu dia a dia. E cada um, tanto os que estão aqui, quanto os que estão em casa, que acompanham, os que estarão olhando essa gravação, que possam ser tocados pelo Senhor verdadeiramente, para que a sua vida seja transformada totalmente. Você seja alguém que o Senhor possa olhar para você e ver você nas marcas da cruz. O Paulo disse: eu não quero que ninguém mais me inquiete, nada mais vai me impedir, porque eu trago em mim mesmo, no próprio corpo, as marcas de Jesus. Vamos orar, meus Deus. Senhor, nós te glorificamos, Pai, porque o Senhor nos deixou revelar a sua palavra e a vontade que o Senhor tem de nos ver sendo seu imitador, Pai. Mas ao mesmo tempo, o quanto que esse mundo que nos cerca é cruel, e ele tenta de todas as formas nos tirar o nosso foco da nossa vida com o Senhor. Mas, Pai, em nome de Jesus, não queremos aceitar isso em nossa vida de jeito nenhum, Pai. Nós queremos romper com essa carnalidade, com esse mundanismo, e vivermos uma vida santificada ao Senhor, que nos garanta esse acesso ao Teu reino celestial, Pai. Tira tudo aquilo, Deus, que nos impede de viver perto do Senhor, e nos renova espiritualmente, Pai, para que a gente possa viver com o Senhor e somente para o Senhor todo dia da nossa vida, que na eternidade possamos estar contigo também. Deus, no nome de Jesus, Pai, eu quero apresentar os nossos irmãos ao Senhor nesta noite, Pai, para que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, nos faça sair daqui com disposição de não vermos os empecilhos, mas vermos as portas abertas para a vitória em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém.